Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Escolher um notebook é tarefa das mais complicadas. Quando os preços são altos, a aposta é ainda maior. É claro que essa é sempre uma escolha que tem muito de pessoal, mas nós resolvemos dar uma força. No Laboratório Digital desse mês, levamos para a bancada os melhores aparelhos à venda no Brasil. É verdade que eles não são baratos, mas são os melhores PCs portáteis disponíveis por aqui. No final da edição, você confere as nossas conclusões. Antes, tem os outros destaques do programa de hoje. Sempre junto, mas até que ponto? Muita gente anda registrando prejuízos pesados por não se separar do smartphone. E ainda no mundo dos celulares, sinal de alerta para quem tem aparelhos não regulamentados pela Anatel. Eles vão começar a deixar de funcionar em breve. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Uma nova medida da Anatel pode significar dor de cabeça para quem tem celulares não homologados. Nos próximos meses, esses aparelhos podem deixar de funcionar. Entenda por quê. Os celulares piratas estão definitivamente com os dias contados. A partir de setembro, a Anatel vai começar a bloquear esse tipo de aparelho. Telefones irregulares, sem a certificação da agência, serão impedidos de se conectar às redes das operadoras móveis. Os aparelhos piratas já em funcionamento não serão afetados, ou seja, nenhum consumidor será prejudicado com a medida. Mas os dispositivos novos e irregulares não poderão ser ativados e terão o acesso barrado. Estima-se que cerca de 1 milhão de aparelhos piratas sejam ativados todos os meses no Brasil. É bastante coisa, né? Smartphones são o quarto produto mais pirateado no país. De acordo com a legislação nacional, as operadoras de telecomunicações são responsáveis por impedir a habilitação e a conexão em suas redes de produtos não homologados pela Anatel. Aparelhos sem certificação ou com e-mail inválido serão bloqueados. O e-mail é uma espécie de CPF dos celulares, uma sequência numérica única que identifica o dispositivo internacionalmente. Antes de bloquear qualquer aparelho, primeiro as operadoras irão avisar seus clientes de que o aparelho não é regularizado. Depois de 75 dias, ele poderá ser bloqueado. Tem gente que se assusta com a ideia por acreditar que celulares importados possam ser impedidos de funcionar no Brasil, mas isso não vai acontecer. Se o smartphone importado tiver um e-mail regularizado, mesmo que não seja brasileiro, ele não será afetado. Se na hora de comprar um celular novo você ficar na dúvida sobre a procedência dele, faça imediatamente a consulta de e-mail. Fazer isso é muito rápido e fácil. É só abrir o aplicativo de chamadas do seu smartphone como se fosse fazer uma ligação e digitar o código *06*. Anote aí o número que vai aparecer na tela e compare com o que está na caixa do aparelho. Se estiver diferente, reclame com o fornecedor e peça o seu dinheiro de volta. Celulares piratas, em sua maioria, são produzidos com materiais de baixa qualidade. Normalmente, são contrabandeados também. Assim, além de prejudicar a indústria nacional, já que são muito mais baratos que os originais, smartphones piratas também podem oferecer risco a quem os utiliza, não só por questão de privacidade, mas por integridade física também. Nada garante que esses aparelhos tenham proteção contra surtos elétricos, nem muito menos baterias seguras que não vão explodir a qualquer momento. Celular pirata não é legal, gente. É uma economia sem inteligência. E se a obrigação das empresas de telefonia impedir que aparelhos irregulares se conectem à rede, você, consumidor, também deve fazer sua parte e conferir a origem do aparelho. Fique esperto, hein?
e fique seguro. No próximo bloco, será que o smartphone deve mesmo ficar com você o tempo todo? Tem gente descobrindo da pior maneira os limites de convivência com o aparelho. E ainda hoje tem os testes do Laboratório Digital. Experimentamos os melhores notebooks à venda no Brasil. Não compre antes de assistir. O Olhar Digital Plus volta já. Muitos já são à prova d'água e de poeira também. Mas ainda assim, será uma boa ideia ter o smartphone em contato com você o tempo todo? Alguns usuários descobriram que não e perceberam isso da pior maneira possível. Inseparáveis. A gente acorda com ele e passa o dia cada vez mais grudado. Nossa relação com o celular se tornou mais do que um caso de amor. Para alguns, dependência. Mas sem chegar a extremos, o fato é que muita gente tem escolhido lugares não muito apropriados para carregar o aparelho em algumas ocasiões, seja entre os seios, embaixo da blusa, na cintura. Bom, de alguma forma, em contato direto com o corpo, isso não é bom. A prática pode parecer inofensiva, mas acredite, pode ser danosa para você e para o aparelho. Algumas pessoas já relataram ter sofrido queimaduras leves ao deixar o aparelho muito tempo junto ao corpo. É verdade, as altas temperaturas atingidas pelo smartphone podem sim chegar a níveis extremos e até queimar. Mas o risco é pequeno, mesmo porque qualquer um em sã consciência vai tirar o telefone de lá se ele começar a ficar quente demais, né? A tecnologia hoje ela evoluiu muito em relação à segurança, então eu seguramente diria de olhos fechados que eu não vejo risco. Se ele seguir o que o fabricante assegura, eu digo para você que você tem uma grande chance de não ter problema nenhum, 99,9999% de chance de não ter problema. Já para o celular, sim, o risco existe. Encostado no corpo durante a prática de atividades físicas, por exemplo, o suor pode penetrar no aparelho e causar danos. Como a maioria de nós, o Bruno nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Ele descobriu da pior forma. Perdeu 2 celulares correndo com o smartphone junto ao corpo. Mais de R$1.000 de prejuízo. O primeiro eu coloquei dentro de uma camiseta térmica, aqui para o fone de ouvido, não atrapalhar na corrida. E parou. 2 quilômetros depois a música parou, eu fui ver, ele estava com o display apagado. E esse ainda deu conserto. O segundo eu coloquei dentro daquela caixinha própria, eu não sei nem como é o nome daquilo, o suporte próprio para correr. Também é a mesma coisa, não durou muito. Quando eu olhei, o suporte estava todo suado e ele tinha parado de funcionar. A causa das panes só foi descoberta na assistência técnica. O primeiro telefone teve tela queimada, possivelmente pela temperatura elevada durante muito tempo. No segundo, a placa-mãe oxidou por causa do suor. A recomendação do fabricante ela é clara, ele dá as condições de operação de temperatura e de umidade. Ele fala, olha, dentro dessas condições de temperatura e de umidade do ar, eu garanto que o equipamento funciona e funciona bem e não me dá problema. Fora disso, ele já não garante mais, entendeu? Então por que você vai colocar em risco desnecessariamente? Em contato com o corpo exala caloria. Como eu te falei, o suor é uma proteção do organismo. Quer dizer, além de você umidificar a parede do aparelho, você vai subir a temperatura dele também. E equipamento eletrônico não gosta de calor. Muitos smartphones, principalmente os mais novos, já oferecem resistência à água. Claro, não são todos. E mesmo assim, na nossa opinião, talvez não seja uma boa ideia arriscar. Por mais vedado que seja o aparelho, o vapor ainda é um risco. Já por fora, a chance de o suor estragar o aparelho é mínima. Uma sudorese excessiva e tem um suor ácido, entendeu? Hoje, os materiais que constituem o celular são materiais que têm teste de durabilidade e de resistência a toda a prova. É melhor evitar. Há outras formas de proteger o smartphone. Cases fechados podem ajudar.
Mas agora, com o terceiro smartphone, o Bruno tem uma dica interessante. Eu só corro com o celular na mão. Eu não tenho muitas chamadas de emergência assim para que não possa ficar em casa o celular na hora da corrida, mas é mais para marcar mesmo ritmo, distância, aquela selfie depois da corrida. No próximo bloco, você confere nossos testes. Levamos os melhores notebooks do Brasil para a bancada do Laboratório Digital. E daqui a pouco você conhece o melhor. O Olhar Digital Plus volta já. Se você tem uma boa grana para investir, há ótimas opções de notebooks no mercado. Mas justamente porque estamos falando de máquinas caras, todo e qualquer detalhe conta. Pusemos à prova os melhores PCs portáteis disponíveis no mercado brasileiro. Confira agora as nossas conclusões. Com mais de 1 milhão de unidades vendidas nos primeiros 3 meses de 2017, o mercado de PCs voltou a crescer no Brasil depois de 5 anos em queda, segundo dados da IDC Brasil. Dos aparelhos vendidos, 70% são notebooks. Já que o pessoal voltou a comprar, o Laboratório Digital deste mês vem em boa hora. Testamos e comparamos 4 notebooks top de linha disponíveis no mercado nacional. Convidamos as marcas e cada uma enviou o modelo que considera carro-chefe no quesito qualidade. 4 marcas aceitaram o desafio. Assim, colocamos lado a lado os modelos XPS 13, da Dell, EliteBook X360 G2, da HP, Yoga 910, da Lenovo e Style S50, da Samsung. Esta primeira impressão faz diferença, ainda que neste caso as diferenças sejam pequenas, principalmente entre Dell, HP e Lenovo. Com apenas 860 gramas e 13,4 milímetros de espessura, o modelo Style S50 da Samsung é o mais leve e mais fino da categoria. A leveza realmente impressiona. Dos 4, o EliteBook X360 G2 é que tem mais cara de equipamento corporativo. Ele pesa 1,280 kg e tem 14,9 milímetros de espessura. O acabamento em monobloco de alumínio é de primeira. Os cortes nas laterais são um pouco mais retos. O modelo da HP permite abertura de 360 graus para uso em formato de apresentação. O Yoga 910 da Lenovo também gira até 360 graus e permite o uso em diversas situações. Ele é o mais pesado da bancada, com 1,380 kg. Sua espessura é de 14,3 milímetros, bem parecido com o modelo da HP em peso e tamanho. Também todo em alumínio, o que mais chama a atenção no notebook da Lenovo é a dobradiça estilizada em alumínio, elegante e moderno. Agora, o XPS 13 da Dell é cheio de estilo. Assim como o Yoga 910, a tela é praticamente sem bordas. A espessura varia de 9 a 15 milímetros. O modelo tem 1,290 kg. O acabamento em bloco único de alumínio aparenta ótima durabilidade. Por dentro, o charme é para o acabamento em fibra de carbono com um leve toque emborrachado na área do teclado. Apesar da tela de 13 polegadas, ele é um notebook muito compacto e com dimensões externas minúsculas. Como explicamos no início, no Laboratório Digital, nós solicitamos às marcas que enviassem seus melhores modelos disponíveis para testes no Brasil. Nem todas possuem equipamentos com sua melhor configuração para este fim. Ainda assim, o efeito nos nossos testes foi mínimo. Mas, sim, pode fazer diferença na hora da sua decisão final. O Dell XPS 13 e o Yoga 910 da Lenovo trazem embarcada a 7ª geração do processador Intel Core i7 e 8 GB de memória RAM. O Samsung Style S50 também tem um i7 no seu coração, mas ainda o de 6ª geração e os mesmos 8 GB de RAM.
Já o EliteBook X360 G2 da HP está com processador Intel Core i5 de 7ª geração, mais os mesmos 8 GB de RAM. Números podem dizer alguma coisa, mas o que realmente importa na nossa avaliação é o desempenho da máquina na prática. Na nossa bancada, os notebooks foram testados para o uso cotidiano. Coisas como navegar na internet, acessar redes sociais, ouvir música, editar imagens, assistir vídeos em alta definição e até testar a velocidade de resposta quando abrimos tudo ao mesmo tempo. Na prática, comparando minuciosamente os modelos, é evidente. Não dá para notar diferença ou superioridade de qualquer um dos equipamentos, ainda que em números um seja pouca coisa melhor ou mais novo que o outro. O veredito é que as 4 máquinas são bastante rápidas e mais do que suficiente para o uso normal. Nenhuma deixou nada a desejar no quesito performance. Já tá parecendo que foi combinado, né? Mas isso aqui não existe não. Mais uma vez, a equivalência dos produtos se destacou. Foi muito difícil notar diferença entre os displays e eleger um melhor. Já um nível atrás, o único que não tem tela sensível ao toque é o modelo Style S50 da Samsung. Todos os outros são touchscreen. As imagens são muito parecidas para comparar. Tivemos que ir nos mínimos detalhes. O HP EliteBook X360 foi o que causou o menor impacto. O display com tecnologia LED de 13,3 polegadas tem resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels. Comparado aos outros aparelhos, o brilho é pouca coisa inferior aos seus concorrentes de bancada. O Style S50 da Samsung tem tela de LED de 13,3 polegadas. A resolução máxima, assim como o HP, é Full HD, de 1920 por 1080 pixels. O brilho também é pouca coisa menor que os outros, mas saturação e contraste são ótimos. O Yoga 910 também tem saturação muito boa e cores bastante vivas. O brilho é um pouco superior aos modelos da HP e Samsung. A tela de LCD é a maior dos 4, 13,9 polegadas com a mesma resolução Full HD. E por fim, com 13,3 polegadas, o modelo da Dell é o único com display Quad HD e resolução de 3.200 por 1.800 pixels. A qualidade da tela se destaca frente aos outros, não só pela definição, mas também pela ótima saturação e o mais alto brilho entre os modelos testados aqui. O contraste também é melhor do que os seus rivais. Todos os modelos rodam Windows 10 Home, com exceção do EliteBook X360 da HP, que vem com a versão Windows 10 Pro instalada. O interessante é que a última versão do sistema operacional da Microsoft fica ainda melhor quando usado através das telas sensíveis ao toque, que não está disponível apenas no modelo Style S50 da Samsung. Mais um ponto em que os notebooks se equiparam. Dell, Lenovo e Samsung trazem memória flash em um SSD de 256 GB. Só o modelo da HP que tem um SSD de 128 GB. Realmente, hoje em dia, 128 GB não é assim tanta coisa, né? Mas se a gente pensar nos serviços de armazenamento em nuvem disponíveis atualmente, espaço interno definitivamente deixou de ser uma preocupação. Joga na nuvem e pronto. Os 4 modelos trazem conexão Wi-Fi padrão 802.11ac de alta velocidade. Todos têm saídas USB 3.0. Os que se destacam aqui são os aparelhos da Dell e da HP. Ambos trazem o novo USB Type-C 3.1 e porta de entrada para cartão SD. O Samsung também traz entrada para o SD, mas, por enquanto, nada do novo USB. Já o Yoga 910, além do USB 3.0, tem 2 portas do novo USB Type-C e mais nada. Esta é uma avaliação extremamente importante, afinal nós estamos falando de notebooks, dispositivos móveis, o que significa que quanto mais tempo longe da tomada, melhor. Com uma promessa de até 10 horas de uso contínuo, o modelo da Samsung é o que traz bateria com menor autonomia. Em seguida, a bateria de 4 células do notebook da Dell promete até 13 horas de uso.
A Lenovo diz que a bateria do novo Yoga 910 dura até 15 horas e meia longe da energia elétrica. E a melhor eficiência energética ficou com o modelo da HP, que tem autonomia de até 16 horas e meia sem precisar recarga. Todos os modelos têm seus preços sugeridos pelos fabricantes, mas vira e mexe, a gente pesquisa um pouquinho e encontra valores mais em conta. Como estamos comparando equipamentos top de linha, o preço não é fator decisivo, mas é importante notar a diferença. De baixo para cima, do mais barato para o mais caro, o Samsung Style S50 foi o que encontramos com o menor preço, R$ 6.500. Em seguida, já um tanto mais caro, o Dell XPS 13 é vendido por R$ 9.200. Já para o modelo da HP, o EliteBook X360 G2, encontrado em lojas específicas de equipamentos corporativos, o preço varia entre R$ 9 e R$ 10.000. E o mais caro da turma é o lançamento da Lenovo. O Yoga 910 custa a partir de R$ 10.000. Caro! Aliás, tão caro que a gente cogitou fazer algumas contas básicas para saber se não vale a pena comprar passagens, passar um fim de semana nos Estados Unidos e trazer um notebook novo de lá. A definição de um ranking envolvendo equipamentos top de linha está nos detalhes. Os 4 notebooks são muito bons e não deixam a desejar em nenhum quesito. Aliás, os pequenos altos e baixos só podem ser notados quando colocamos eles literalmente lado a lado na bancada. Em último lugar na nossa escolha ficou o HP EliteBook X360 G2. O modelo não perdeu necessariamente nenhuma disputa, mas também não obteve grande destaque na comparação com seus rivais. Ele foi o único que veio com um processador um nível inferior, Intel Core i5 e menor espaço interno de armazenamento, 128 GB de memória. Ela é uma máquina mais robusta, pronta para o executivo de alto nível e exigente. Em terceiro lugar, o mais barato dos 4, com preço fora da curva nesse laboratório, o Samsung Style S50, com sua leveza extrema e boa ergonomia, sem contar com a tela, que abre 180 graus. Apesar de parecer frágil, ele é um notebook incrível. Se as 10 horas de autonomia da bateria deixam um pouco a desejar, a qualidade do display de LED surpreendeu com todo o brilho e saturação combinados com a definição Full HD. A decisão do primeiro lugar é polêmica, inclusive entre os nossos editores. O modelo compacto da Dell, o XPS 13, aliado à sua tela com resolução Quad HD, é um show à parte. Isso sem contar com quase a inexistência de borda no display. É uma máquina super rápida que atende até usuários mais exigentes. Garante um segundo lugar com um pezinho no topo. Já o Yoga 910, o novo modelo da Lenovo, se destaca pela versatilidade e possibilidade de usar o notebook de diversas formas graças à dobradiça cheia de estilo. A tela, ainda que seja Full HD e não 4K, se destaca pelo alto brilho e ótima definição. A autonomia da bateria é um pouquinho superior ao modelo da Dell. Vitória do novato em um dos laboratórios mais acirrados da história do olhar digital. E você, o que achou da nossa escolha, hein? Já experimentou alguns desses aparelhos? O que é que você achou deles? Bom, compartilhe com a gente a sua opinião, tá legal? Não deixe de conferir o nosso boletim ao vivo na internet. De segunda a sexta-feira, as notícias que movimentam o mundo da tecnologia, sempre ao vivo às 7h30 da noite. Nas páginas do olhardigital.com.br, na nossa timeline do Facebook, no Twitter e também no YouTube. Não perca! Semana que vem tem mais e eu espero por você. Olhar Digital, o futuro passa primeiro aqui. Tchau!